Foi nesse momento que eu me tornei policial. Foi nesse momento assim que eu achei tão legal prender as pessoas, sabe? Pessoal, hoje eu estou aqui com a delegada Tânia Arara, ela é delegada regional de Joinville, em Santa Catarina. Como é que vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, querido. Um prazer te receber aqui, finalmente. Prazer também. E nós vamos começar a entrevista com algo que muita gente quer saber, que a gente não nasce policial, né? A gente acaba aí, em certo momento da vida decidindo entrar na polícia, talvez por um sonho de infância ou não. E no caso da senhora, como é que foi? O que fazia antes de ser policial e como veio a ideia de ser policial? Bom, eu já estava atuando na área criminal. Então, atuei na área criminal dos dois lados. Logo que saí da faculdade na advocacia, depois na assessoria do Ministério Público do Paraná, né? E na sequência, o concurso para a polícia, na verdade, eu só vim acompanhar uma amiga. Então, a gente já estávamos estudando para outros concursos, tal. Nesse momento eu tinha dado um tempo, ela também, e trabalhávamos, né, na assessoria da Procuradoria de Justiça do Estado do Paraná. E ela me convidou para acompanhá-la para vir fazer o concurso para delegada em Santa Catarina. Daí eu ainda disse, poxa, mas nunca pensei nisso, tal. Não, vamos só fazer para a gente ver como é que está nosso conhecimento. Então vim fazer a prova. E para minha surpresa eu passei, ela não. Então a escolha do concurso foi meio que por acaso. Mas eu lembro que quem não tem um encantamento com polícia, né? Com atividade policial. Eu lembro que na infância eu gostava, morando no interior do Paraná, eu morei em várias cidades no interior do Paraná, eu lembro que eu via viatura e eu ficava doida, e era especificamente viatura da Civil. Engraçado, né? Da Civil. Sim, mesmo. Da Civil. Então eu lembro que na infância havia eu escutava de casa da parte da minha mãe, por isso que eu busco fazer isso hoje na minha posição, né, mudar a imagem da polícia perante as crianças, mas eu escutava da minha mãe que polícia a gente tem que ajudar, né, que polícia a gente tem que respeitar. E talvez por isso essa simpatia. Então, quando eu via eu passando o Fusquinha da Civil, eu sempre pedia carona e os policiais, era um Fusquinha, e os policiais paravam e davam volta comigo, tudo, e eu ficava muito feliz com isso. Que legal essa interação, né? Mas então você não era o seu sonho ser policial, acabou que fez o concurso por causa da sua amiga? Isso. Talvez, será que você ter ido fazer a prova sem peso, assim, te ajudou a você ficar menos nervosa e conseguir passar? Pode ser. Porque realmente foi uma prova que foi feita sem pretensão. Então, para você ter uma ideia, eu esqueci os óculos, né? No meio da prova, meu marido apareceu, na época namorado, né? Ele apareceu com os óculos que eu tinha esquecido, mas realmente ela foi feita com muita tranquilidade. Pode ter colaborado, sim. E você estudava para concurso antes, procurando outras carreiras? Isso, como eu vinha de estágio e assessoria jurídica no Ministério Público do Paraná, a intenção era seguir por esse caminho. Então, estava tentando concurso para promotor de justiça. E em dado momento, após 2, 3 anos de estudo, o desgaste realmente estava muito grande, eu estava muito desgastada. Foi quando eu resolvi dar um tempo ali de estudar. Nesse meio tempo, prestei o único concurso que eu prestei na vida para a carreira policial. E a vida é surpreendente, eu tô aqui. Deu certo. E depois de entrar, não pensou em fazer o concurso? Então, quando eu entrei, ainda durante a academia de polícia, eu tinha uma obsessão por Santa Catarina. Né? Eu acho que Santa Catarina era um foco maior do que o concurso público em si. Então eu lembro, eu lia tanto, estudava tanto sobre Santa Catarina, até porque nos concursos que eu prestava era cobrado história, literatura, geografia, economia do estado, tal, que um amigo meu, hoje juiz federal, que também prestava concurso comigo naquela época, ele me dizia o seguinte: olha, se você não passar em nada lá, se você nunca passar num concurso lá, você pode virar guia turístico nesse estado. Então, de um jeito ou de outro, você tem chance de morar lá. Então, quando eu passei para delegado, apesar de ter sido dessa forma, né, no susto, assim, né, por acaso, era em Santa Catarina. Falei, eu vou para lá, né? Então vim para Santa Catarina. Que ano que foi que entrou? 2007 ou 2008? Sabe que agora eu estou em dúvida? Acho que foi 2008 que eu entrei. Acho que o concurso era 2007 e a academia de 2008, alguma coisa assim. E então
Aí do nada você passou na prova e como é que foi pra família? Família, vou ser delegada de polícia, vou ser policial. Como é que foi a reação? A minha mãe não gostou, o meu pai já deu apoio, tudo, né? Claro, com uma preocupação. Acho que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer marido, noivo, namorado vai ficar apreensivo por escolher essa carreira, mas foi, apesar do susto inicial, que também foi um susto para mim, né? Eu tive bastante apoio. Eu resolvi não fazer outra coisa na vida depois de iniciar a atividade. Então, durante a academia ainda tinha muita dúvida, né? Eu vim acompanhar uma amiga, acabei passando no concurso. Então, durante a academia tinha muita dúvida, mas estava em Santa Catarina, estava feliz, estava em Santa Catarina. Mas eu digo que o dia que eu me tornei policial foi aos 15 dias de atividade de fato. Então, com aproximadamente 15 dias de atividade no oeste de Santa Catarina, eu pedi a minha primeira prisão. Na verdade, foram 2 prisões preventivas, eram 2 irmãos. E eu lembro que eu pedi e saiu no mesmo dia, eu já fiquei empolgadíssima, né? Porque eu tinha uma promotoria e um judiciário muito parceiros, então saiu no mesmo dia. E o meu agente Celso Alvino, se estiver ouvindo, que hoje está lá em Tubarão, o meu agente ele me perguntou se eu iria junto. Eu falei, a doutora quer ir junto e tal? Eu não sabia se eu tinha que ir, não tinha que ir, porque eu fui, entendeu? E daí foi nesse momento que eu me tornei policial. Foi nesse momento, assim, que eu achei tão legal prender as pessoas, sabe? E daí, realmente, a partir dali não veio o desejo de ter outra carreira. A partir dali eu quis seguir certeza carreira. Que estava no lugar certo, né? Sim. A primeira prisão a gente nunca esquece, né? Eu sempre digo, as primeiras experiências tuas dentro da polícia ficam marcadas. Sim. E aí tu vê quem é quem também nessas horas, né? De prender alguém, de fazer alguma operação, tu vê quem tem a vocação ou não para a profissão. E a partir dali, né, sempre com o auxílio desse agente de polícia e de toda a equipe da delegacia de Ceará, teve uma passagem também pela comarca de Itá, mas Ceará foi onde ocorreu a grande transformação, né? Foi quando eu descobri uma nova profissão e descobri que eu não queria ter outra. Daí foram perseguições e campanas e diligências. Eu só ia gostando mais, cada vez gostando mais. Funciona bem essa integração da polícia com o judiciário, a promotoria, né? Costuma funcionar de forma boa, pelo que eu ouço falar. Sim, é muito bom. Na verdade, eu tive sorte nesse aspecto sempre, né? Mas no interior parece que há uma aproximação, um vínculo mais intenso, né, das instituições de segurança. Você trabalhou em Ceará, bem interiorzão de Santa Catarina, oeste. Hoje está como delegada regional em Joinville. Você vê alguma diferença em trabalho no interior? Como é trabalhar no interior? Muito diferente de trabalhar numa cidade grande? Olha, hoje seria, mas não. Quando eu comecei era um desafio tão grande quanto o desafio que eu tenho hoje, né? Então, eu assumi aqui a Delegacia Regional de Joinville, tinha consciência que seria até então o maior desafio da minha carreira. Mas não dá para dizer que o sentimento que eu tive ao assumir esse desafio foi diferente do sentimento de assumir uma delegacia numa primeira comarca, né? De você ter um senso de responsabilidade vinculado a todo o município. Então, hoje, se eu voltasse a atuar naquela comarca, talvez não, com certeza, né? Acharia as situações mais fáceis de serem administradas, mas no início foi tão difícil quanto está aqui hoje. Bom, e antes de você ir para a Ceará, teve a academia de polícia. Como foi a sua experiência na academia de polícia? Achou muito difícil, complicado? Olha, foi um período muito conflituoso, porque como eu comentei contigo, eu sinto que eu me tornei policial depois de estar atuando na primeira comarca, né? Depois de iniciar minha atuação no interior. Então, durante toda a academia, eu tinha largado um emprego que eu gostava muito, né? Para assumir o desafio, por aquela obsessão, né? de viver em território catarinense. Mas ela foi toda conflituosa, foi toda num sentimento de dúvida, muito mais no sentido de o que eu estou fazendo aqui. Agora, o que eu gostava muito? Gostava muito das aulas de TOP, né? O instrutor era o delegado Alfredo, atual diretor da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina.
Então, o que eu lembro, assim, que eu gostava bastante, né? Não que era fácil, você sabe o quanto essas aulas são difíceis. Desgastantes. Mas era tudo tão difícil, tão diferente de tudo que eu tinha feito até então na vida, que sinceramente eu adorava. Então, top, direção defensiva, Talvez eu gostava bastante. A parte da Cadepol ali, eu não sei como é que foi na sua época, mas era aula de manhãzinha cedo até de noite, né? Era. Contigo também foi assim? Era, mas é um ritmo ali que eu trazia já de faculdade, sempre fiz estágio num período, estudava em outro e tendo outras atividades, então o trabalho em 3 turnos é algo que eu já estava Ainda lembra acostumada. da primeira aula de tiro? Não gostei. Não É gostei, mesmo? tiro confesso que eu não gostei, eu me assustava muito com o barulho. E como eu te disse que foi o único concurso que eu fiz para carreira policial, eu não tinha contato com armas, eu não estava, à exceção daquelas voltas na viatura, no Fusquinha da Civil na infância, não tinha muito contato com a atividade. Então eu lembro que no começo o barulho me assustava muito. O que eu fazia? Eu ficava em horário de folga no stand de tiro, sem abafador, de modo a aceitar aquele barulho como algo natural. A partir daí passou. Ah, então demorou umas aulinhas para se acostumar e depois... Isso, porque mesmo com o abafador o barulho ele me assustava, me desconcentrava. Então usei aquela técnica, né, de você ficar o mais próximo possível do que você tem receio, enfrentar, na verdade esse é o norte que eu tenho para a vida, enfrentar os medos. Legal. E fiquei ali acompanhando bastante aula, bastante treinamento, ouvindo barulho de tiro até me acostumar com ele. Na minha Cadepol teve uma colega que chegou a chorar na primeira aula de tiro, de pavor. No final ela acabou se acostumando também, acabou passando, mas para muita gente é uma coisa impactante, né? Sinceramente, eu não conseguia não assustar com o momento do disparo, com o barulho. Esse era eu consegui identificar então o que mais me incomodava e usar uma técnica para superar isso. Desde quando você entrou na polícia, você sentiu algum preconceito, alguma coisa do tipo por ser mulher dentro da polícia, num ambiente que a maioria são homens já historicamente? Olha, eu já senti algumas vezes, mas como eu disse numa outra entrevista há um tempo atrás, o grande desafio que eu vejo na polícia é gerir pessoas, né? Gerir servidores públicos, não é o fato de ser mulher ou ser homem. Mas já que a gente estava relembrando algumas coisas do início da carreira, houve uma cidade no oeste de Santa Catarina, quando eu fui me apresentar para o prefeito municipal, ele se queixou, né? Ele falou, poxa, eu pedi um delegado e me mandaram uma mulher. Mas isso foi revertido. Confesso que a resposta também não foi educada, mas eu não vou declarar isso aqui. Não vou entrar em detalhes. Mas isso foi revertido, né? De modo a eu ganhar a confiança não só dele, como da comunidade. E isso é muito bacana, você dar essa volta por cima, você conseguir pegar uma situação ruim e reverter. Então, o grande mérito foi ter chegado com o prefeito querendo me devolver, mas com certeza ter saído ali com a admiração e o respeito dele. Você costuma andar sempre armada? Toma bastante cuidado com a tua segurança? Tomo muito cuidado, sim. Até porque essa foi uma promessa que eu fiz para minha mãe, né? Como eu disse que minha mãe ficou nervosa quando eu passei no concurso, eu acalmei-a, dizendo que eu não morreria na mão de vagabundo, né? E eu não minto para minha mãe. Então tomo muito cuidado com a minha segurança. Sim, eu tenho uma arma além da arma funcional, tenho uma arma particular numa dimensão menor. E isso me possibilita fazer uso velado, tanto na roupa quanto, às vezes, dentro de bolsa. Então, dependendo da situação, dá para andar armada na rua sem chamar atenção e sem assustar ninguém, porque ela é bem pequenininha mesmo. Claro, essas armas menores, principalmente para mulheres, né, que são menores, usam roupas mais curtas também. Cabe na bolsa, se precisar, enfim. Isso, e dica para as mulheres policiais, armas menores não estragam as bolsas, né? As bolsas duram mais tempo. Fica a dica aí. Fica a dica, a arma funcional, a bolsa não dura muito não. Você sempre anda armada, já teve alguma situação que você teve que abordar na folga? Já teve situação que eu tive que abordar na folga, já aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez? Tem alguma que você possa contar? Bom, tem uma ali na comarca de Barra Velha, onde, apesar de não ter conseguido pegar nenhum dos ladrões, eu impedi o furto, né? Então, pelo menos isso. Eu me lembro recentemente, vindo de Florianópolis, não era exatamente na folga, mas voltando de Florianópolis, em viatura caracterizada, eu e o policial que me acompanhava sofremos um atentado. Foi nitidamente
um atentado à instituição policial, né? Foi um veículo com 3 sujeitos, já com passagens criminais. Eles projetaram o carro deles sobre a viatura, de modo a jogar a viatura sobre a mureta. Isso ensejou uma abordagem, tudo, não exatamente na folga, mas eu estava retornando de viagem. Enfim, mas eu acho que quem gosta de ser polícia, né? Quem vê nisso mais do que uma forma mais do que um emprego público, uma forma de ganhar dinheiro, nem consegue não agir numa situação, né, em que alguém esteja em risco ou o patrimônio de alguém. Essa situação do furto, dá para contar? Dá. Eu estava chegando para almoçar em casa e vi 2 sujeitos entrando numa casa, imediatamente fui atrás, avisei, liguei pedindo reforço. E eles tinham ingressado numa residência, abordei os 2, mas acabaram que saíram correndo, né, tal. Abordei, eles não obedeciam direito, acabei atirando e isso só serviu para que eles corressem, enfim, né. Pelo menos Evitou o furto. Evitei, fiz um preventivo ali, fiz uma função preventiva. E dentro da tua história na polícia, já há uns 12 anos aí, em plena atividade, teve algum caso que te chocou em especial ou que ainda te choca? Bom, foram muitos, né? Tudo que é relacionado à infância, para mim é muito comovente. Mas o caso que mais me marcou é de Joinville, que foi uma tentativa de homicídio de uma senhora, em razão do rompimento com o companheiro. Pediu para se separar, um casal que nunca tinha tido discussão anterior, não havia nenhum registro envolvendo os 2. O homem, ele aparentemente aceitou o término da relação, mas em dado momento ele invadiu a casa, esquentou óleo numa panela, ainda fez uma mistura com ácido sulfúrico e jogou isso sobre a mulher. Então eu vi uma pessoa de quem é difícil o dia que eu não me lembro dela. É impossível ver uma panela com banha fervendo, com gordura, com fritura, e não lembrar dela. E que é a senhora Maria de Fátima, né, que hoje ela está no Sul, ainda se recuperando, mas foi algo que foi ver uma pessoa passar por um sofrimento tão intenso, sabe, o ato de uma crueldade tão grande daquele agressor, né, a questão do ácido sulfúrico, aquilo ali ficou por meses no organismo dela, causando um sofrimento muito intenso. Eu não sei se hoje ela ainda não tem as consequências desse ácido que foi misturado ali, o óleo quente. Enfim, é o caso que dentre tantos outros, sem minimizar a importância de nenhum dos demais, é o caso que mais me chocou, sabe? É o caso que eu acho no qual eu penso todos os dias. Já emendando nesse assunto, Joinville, na verdade a polícia em Santa Catarina no geral tem um trabalho muito legal de apoio às mulheres, né? A prevenção também contra a violência contra as mulheres. Também você atuou ativamente nisso. Consegue contar um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho? Olha, eu fiquei 1 ano na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Joinville. Então, além do trabalho nessa condição, atuando sozinha numa unidade com uma gama de atribuições tão grande, né, com um público tão vulnerável e que abrangia o trabalho de uma cidade inteira nessa matéria, eu tinha que estabelecer prioridades. Então, houve projetos e parcerias relacionados à violência contra a mulher. Nós temos hoje na Delegacia da Mulher trabalhos muito bacanas, capitaneados pela delegada Jorge e psicóloga policial Márcia, né? Destaco aí o grupo de apoio, de debate com os agressores. Isso foi feito também naquela época na delegacia, mas sem a interferência do judiciário, como ocorre hoje, né? Mas eu acho que talvez esse grupo, esse debate de violência doméstica com os homens tenha sido um diferencial na gestão da unidade naquela época. Mas confesso que o foco eram crianças, era a infância. Então o foco, assim como vocês em São Francisco do Sul fazem um trabalho maravilhoso ali, com muita dedicação, focado no abuso sexual infantil, esse era o norte também naquela época. Que é o mais chocante quando envolve criança, né? Não tem como não ficar triste com uma situação dessa. Não, nem triste e não tem como você não querer dar o seu melhor, como você buscar a melhor solução possível para aquele caso. Eu penso que a pessoa que não se comover com isso não se comove com nada, né?
Então, não vejo aonde, por maior que sejam as atribuições da polícia, eu não vejo onde nós podemos ser mais necessários que não seja em defesa de crianças. Como delegada regional, com experiência na polícia, como você vê a relação da Polícia Civil com a PM? Em Joinville, aqui na região é boa, e isso parte muito do esforço dos gestores mesmo. Então, eu atuei em uma meia dúzia aí de comarcas. Em apenas uma das comarcas o relacionamento foi conflituoso por uma série de circunstâncias, e isso me possibilita afirmar, sem sombra de dúvida, que quando as duas instituições rompem, quem perde é a comunidade. Então eu acho que a gente não tem nem o direito de querer ou de tentar colocar interesses de ordem pessoal ou até institucionais acima do nosso compromisso com a comunidade. A relação ela é boa e ela tem que ser, a todo custo deve-se buscar um entendimento. Eu vejo muito, até conversando com colegas, quando tem algum problema Polícia Civil PM, na verdade é um problema que transcende a instituição, é mais pessoal às vezes do que realmente de instituição. Exato, a gente não pode jamais deixar que um sentimento de ordem pessoal se sobreponha ao interesse da comunidade, é para a comunidade que nós trabalhamos. Teve algum caso já engraçado que a senhora atendeu nesses anos? Algum bêbado? Ah, sim, de bêbado sempre tem, né? Teve um senhor também no Oeste que foi apresentado na delegacia por embriaguez ao volante, sequer, aquela situação, não consegue soprar o bafômetro, né? Não consegue, né? Não consegue. E daí ele disse para mim assim, enquanto urinava nas calças, né? Disse para mim, doutora, eu não consegui soprar, mas eu não bebi quase nada, só uma cachaçinha enquanto carneava um porquinho. Mas aquela que foi que eu estava falando com ele, estava filmando, então acho que a materialidade ali ficou bem, deu para filmar. Devia ser no interior, falar carneava um porquinho, acho que sim, foi no interior, foi no Oeste. Então, acho que aquela situação daquela calça se molhando ali na frente da autoridade policial dispensa o bafômetro. Qual que você acha que é a qualidade ou uma das qualidades fundamentais para alguém ser policial? Olha, eu vou dizer o que eu digo para crianças. Então, quando eu converso com crianças sobre a profissão de policial, pergunto para elas o que vocês acham mais importante para que alguém seja policial. E daí as respostas são as mais variadas. Tem que ser forte, tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Eu digo que a característica mais importante é amor ao próximo. Não seja policial se você realmente não está disposto a um sacrifício da sua vida pela vida do outro. Porque a atividade policial, ela não é um serviço público padrão, não tem que ser. Se esse é teu espírito, se você procura um cargo público, tem mais um monte de opções, né, no serviço público, mas na polícia você muitas vezes é a única porta para alguém que já está repleto de privações. O nosso público, e você que atua lá em São Francisco deve constatar a mesma realidade, o nosso público predominantemente é de pessoas que não têm mais para onde correr, né? Muitas vezes não tem como contratar um advogado, não tem como buscar um acompanhamento psicológico para o dano que sofreu em razão do delito de qual foi vítima. Então, além dos estudos, é claro, né? Além da dedicação aos estudos, o mais importante mesmo é você saber se é isso que você quer para você. Haverá privações, haverá reclamações de marido, namorado, namorada, noiva, haverá ausências em compromissos familiares. Você pode, assim como eu, passar alguns natais dentro da delegacia dividindo um panetone com a tua equipe, virada do ano, você escutar os fogos de dentro do teu gabinete. Carnaval, enquanto todo mundo está festando, você está preocupado com a segurança daqueles que estão aproveitando o feriado. Então, assim, a dica mais importante, se você deseja ser policial, realmente queira isso, porque vai ser pago um preço, mas que para quem é vocacionado e para quem quer, vale muito a pena, né? Com todas essas privações e reclamações, eu acredito que nós dois somos muito felizes com a escolha que a gente fez. Eu já ia fechar a entrevista, mas eu acho legal fazer essa pergunta. Com um cargo como delegada regional, um cargo de muita responsabilidade, a maior cidade do estado, né? Delegada regional de Joinville. Como é que é essa responsabilidade de gerir tantos policiais, tantas pessoas nesse ambiente policial que a gente sabe que tem muita...
é estressante, as escalas, trabalho em feriado. Talvez seja o maior desafio da tua carreira gerir tantas pessoas assim. Sim, é um desafio, mas é uma oportunidade imensa de crescimento, né? Não há um dia que uma situação nova não surja. Você faz a gestão de servidores vocacionados e servidores não comprometidos também. Há toda uma particularidade de fazer gestão de servidor público, né? Com institutos como o da estabilidade no serviço, por exemplo. Há particularidades relacionadas à nossa atividade. Nós temos um índice considerável de afastamentos, problemas de saúde. É um desafio muito, muito grande, mas eu vejo muito mais como uma oportunidade de crescimento. Ninguém cresce ou evolui em zona de conforto. Então, como aqui é desconfortável todos os dias, eu entendo que é uma oportunidade de evolução diária. Foi um prazer conversar com a senhora. Tem algum recado especificamente aí pro pessoal que está estudando? Para o pessoal que está estudando, realmente, né, vou voltar a dizer, tenham consciência do compromisso que vocês estão assumindo. É um compromisso imenso, muito sério, que vocês assumem com pessoas, com a comunidade na qual vocês vão atuar. E se feito esse balanço, considerando os prós e contras, você decidir que realmente quer ser policial, então seja, né? Meu recado é especial às mulheres. Na nossa região aqui nós somos em torno de 20%. No mundo corporativo já se chegou à conclusão que a proporção ideal é de ao menos 40% de mulheres para que a empresa funcione melhor. Então, por mais mulheres na Polícia Civil, entrem, né, e sejam minhas colegas ou agentes ou escrivãs e venham para a nossa região. Show de bola. Muito obrigado, doutora Tânia. Nada, querido. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Já deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que achou da entrevista, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.